Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa aula de número 13, que tem como tema Questões Práticas da Vida Cristã. Eu peço que, como de costume, os irmãos façam uma leitura do capítulo 12 de Romanos, para que o entendimento do que nós iremos tratar fique melhor. Amém? Após a leitura, continue o vídeo que nós iremos tratar de alguns assuntos rapidamente desse capítulo tão maravilhoso das Escrituras. Amém? Então, para introduzir, eu quero dizer que a partir de agora, Paulo ele tem como foco tratar sobre aplicações práticas na vida cristã. Do capítulo 1 até o capítulo 11 que foi tratado até agora, Paulo ele falou de doutrinas, ele falou de teologia, e agora ele nos alerta que precisamos executar aquilo que foi falado. Precisamos colocar em ação, em efeito na nossa vida. Um teólogo chamado F.F. Bruce, ele diz: a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Então, nós podemos dizer que a vida cristã não é determinada pelo tanto que sabemos, não. E sim pelo o que colocamos em prática daquilo que Deus revelou a nós. No último dia, Deus não vai perguntar o que você sabe da Bíblia. Ele vai perguntar para você o que você colocou em prática daquilo que ele revelou para você. E esse capítulo 12 tratará justamente disso, de práticas nos nossos relacionamentos. Uma vida transformada tem também relacionamentos transformados. E com quem você se relaciona? Podemos dizer que existe 4 tipos de relacionamentos: com Deus, com você mesmo, com o próximo e com os inimigos. É importante salientar, irmãos, que não é possível amar a Deus e odiar o próximo. Não é possível ter um relacionamento correto de forma vertical com Deus se os nossos relacionamentos horizontais estiverem errados. Você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso, ele se revelou a você, né? E ele não quer apenas que você o conheça, mas quer que você viva ele. E viver Deus é viver relacionamentos. É uma entrega constante de morte para os nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. É interessante, né? E eu quero que os irmãos percebam essa distinção entre teoria e prática. Por diversas vezes na doutrina, na teoria, nós gritamos aquele versículo tão lindo: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É impactante esse versículo, mas na prática, por diversas vezes nós gritamos que é só nós que vivemos e é só os nossos desejos. Eu fico imaginando, né? Talvez lá no juízo final, os pecados mais terríveis que serão apresentados dos cristãos é uma imagem em branco. É o não fazer quando tinha todas as possibilidades nas mãos para transformar este mundo com a palavra de Deus que está em nós. Isso é algo que nós precisamos nos atentar. E esse capítulo 12, você vai ver quando você fazer a leitura, ou se você já fez, é um dos mais fáceis de se entender, mas um dos mais difíceis de ser praticado. Então, nós iremos falar apenas do assunto central do capítulo, que é o versículo 1 e o versículo 2
do capítulo 12 de Romanos. Vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse pequeno texto, irmãos, será o teu problema para o resto da vida. Viver uma nova vida em um mundo que não é novo. Na primeira criação, Deus ele fez o jardim e todas as coisas irracionais, e depois o que ele fez? Ele fez o homem. Agora Deus fez o homem com uma nova mente. Quando você nasce de novo, Deus ele te faz novamente, e depois que ele irá fazer um novo mundo. Você nasce de novo, mas o mundo continua caído. O que fazer então? Como praticar essa ordem que resume toda a prática de um cristão? Você agora tem uma nova fé, você tem um novo entendimento, um novo olhar para a natureza, um novo olhar para o pecado, um novo olhar para o homem, para Deus, para o fim, para o começo, para a morte, para a graça, para o seu emprego, para o seu dinheiro, para o sexo, para a família. Tudo isso agora é novo, é um novo olhar. Você nasceu de novo, mas o mundo continua caído. Como não seria então um problema para o cristão viver em obediência em um mundo que distorce toda a verdade de Deus? Tem uma pequena frase que diz assim: os cristãos não são homens e mulheres que meramente frequentam um local de culto aos domingos. Passam por alguma forma de culto e depois voltam para o mundo e vivem como viviam antes ou como outras pessoas vivem. Há alguma coisa errada com as pessoas que se acham nessa situação. Todos, irmãos, os seus relacionamentos mudarão com Deus, com você, com o inimigo e com o próximo. Por identidade, então, o cristão se preocupa com a glória de Deus, mesmo que o mundo esteja caído. Em cada área da vida, em cada detalhe das ações e das não ações, o cristão agora ele vai ter o desejo de praticar, de avaliar o que ele está fazendo, se ele está morto ou se ele está vivo naquela ação que ele toma. C.S. Lewis, ele disse: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Então você percebe que a questão central do texto é: como é que você está vivendo? É importante nós fazermos um exercício de reflexão. Pegue, meus irmãos, e eu também estou fazendo isso, os seus últimos dias e se questione: quanto tempo nós nos dedicamos ou nos preocupamos com os nossos irmãos? E quando eu falo de preocupar e dedicar, não é só mandar uma mensagem e perguntar se ele vai para a igreja domingo. Não. Isso não é tudo. A gente consegue fazer mais do que isso. Outra questão que podemos refletir também: quais são os seus inimigos e como você o trata? Você tem tratado eles? Como nós temos tratado os nossos inimigos em momentos de conflitos? Qual tem sido a sua aplicabilidade daquilo que você escuta todos os cultos? Você escuta na igreja que o pregador fala a palavra de Deus? O que nós temos aplicado em nossas vidas na semana, nas outras esferas da nossa vida? Vamos analisar então um texto, não coloquei no slide,
Mas um texto aqui está em Mateus 23:3, que diz assim: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui é Jesus falando dos fariseus. E aí depois ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15. Irmãos, o que esses textos querem dizer? Que os nossos lábios e coração têm que estar alinhados. Certa vez eu vi uma frase de um ateu completamente diferente do que eles costumam argumentar. E eu gostaria de compartilhar essa frase. Ele fala assim, ele disse assim: não é que eu não acredito em Deus porque eu não o vejo. Eu não acredito em Deus porque os cristãos não acreditam. Você percebe que o que ele está criticando aqui são esses cristãos que falam uma coisa e vivem outra. Então esses dois versículos de Paulo em Romanos 12, nos mostram o porquê devemos passar agora para a prática e não ficar só na teoria. Jesus ele veio aqui para criticar os fariseus porque eles queriam ditar coisas e não praticavam. Por que então, meus irmãos, vocês acham que Paulo começa o texto com a expressão rogo? Olha que interessante, ele fala: rogo, pois, irmãos. Ele já começa falando que Cristo ele tinha mostrado a sua misericórdia ali, mostrando, ele escreveu sobre toda a misericórdia de Deus, de Romanos 1 até o 11. Então Paulo está rogando para que, de uma vez por todas, os irmãos de Roma se entreguem por inteiro a Cristo. E aqui ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala sacrifício vivo. Paulo, quando usa essa palavra, ele está fazendo um contraste com os sacrifícios que eles, os romanos, faziam antigamente. Ele quer dizer assim: irmãos, vocês lembram que vocês faziam sacrifícios, matavam para os seus deuses? Lembram que vocês faziam isso? Deus ele não quer isso. Deus ele não quer que você sacrifique nenhum animal. Ele quer que vocês sejam um sacrifício vivo. Alguém que morre em vida todos os dias. Olha que interessante. Sacrifício, ele representa a morte, mas ele fala sacrifício vivo. Então, ele está falando que em vida temos que morrer diariamente. Olha que interessante. A nossa resposta à bondade e misericórdia de Deus é a nossa entrega a Ele todos os dias. Nós somos o sacrifício diário que nós mesmos entregamos. Outra palavra que ele usa é conformei. O que essa palavra te lembra? Conformei lembra a forma, ó. Conforme, forma. E vem dessa palavra mesmo, forma, ou seja, o mundo, meus irmãos, tem uma forma. E o problema que eu falei lá no começo é esse. E a forma do mundo muda. Em épocas você vê o mundo mudando a sua forma. Mas sempre terá o mesmo princípio. Rebelião contra Deus e querer se libertar das leis de Deus. O mundo, ele vai tentar
te formar de várias maneiras o tempo todo. Mas depois ele usa uma outra palavra aí no versículo. Olhem bem, ele fala transformai. Primeiro ele fala não se conforme, mas transformai. Você percebe que a raiz da palavra forma também está aqui. Ele fala transforme. E transformar é pegar aquilo que você é e aplicar no mundo. Você foi transformado por Deus, agora, através da sua vida, transforme o mundo. Nem que isso custe a sua vida, porque na verdade, ela vai custar a sua vida. E é isso que Paulo está falando em sacrifício vivo. Olha que interessante essa briga que vem desde a semente da mulher e a semente da serpente. O cristão é conforme Deus e tem a missão de transformar o mundo. Os inimigos de Deus é conforme o mundo e tem a missão de transformar os que são de Deus, através do relativismo, das falsas religiões, da vingança, dos ídolos, da inveja, da amargura e de várias outras formas. Ambos têm uma fonte e uma missão para transformar. O mundo vai querer fazer isso com você, mas a Bíblia fala que maior é o que está em nós, e nós temos o poder do Evangelho para transformar este mundo. Aí vem uma pergunta aplicativa para você. Qual é a sua forma de formar mesmo? Prática. Teoria, meus irmãos, ela não vai mudar o mundo. Ela não vai mudar o mundo. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus se revelou a nós. E para concluir, o ponto que é preciso fixar em nossas mentes dessa aula é: a minha vida prática tem sido coerente com aquilo que sei e que devo fazer? Eu estou sendo formado pelo mundo ou transformando o mundo com a minha vida cristã? Jesus, meus irmãos, não condenou os fariseus por não saberem as Escrituras. Jesus ele condenou os fariseus por saberem a lei e não praticarem. Que então a cada dia que acordemos, quando nós acordarmos, que desejemos lembrar que o propósito principal de Deus é nos dar mais um dia de vida para praticarmos, para sermos a luz que ilumina este mundo. É para iluminar o mundo que está em trevas. Se nós não fizermos isso, com certeza será um dia desperdiçado neste século, neste lugar, neste mundo. Então, que vocês fiquem com essa palavra e que a prática possa ser uma evidência de toda a doutrina cristã que Deus revelou a nós. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima aula.